10 maneiras pelas quais as pessoas reagirão quando pensaram que o mundo estava acabando. Os humanos têm uma longa história de tentativa de prever quando e como o mundo acabará. Embora muitas previsões que não se concretizarão sejam amplamente conhecidas, como o Y2K 2012, as reações das pessoas que realmente acreditaram nelas não o são, exceto em alguns casos de cultos do juízo final. Mas os membros do culto não são representativos da gama surpreendentemente ampla de pessoas que estão sob a influência de crenças apocalípticas. Ao lado do tipo de excêntricos de olhos arregalados que se poderia esperar que acreditassem, estão artistas, celebridades e algumas figuras públicas seriamente puldaruças. O que se segue são as histórias de 10 dessas pessoas que permitiram que as previsões do juízo final orientassem as suas ações, com resultados estranhos, tolos e assustadores. Queimando arte renascentista de valor inestimável. Provavelmente, desde que previram o fim do mundo, as pessoas têm tentado banir as más ideias queimando-as. Inúmeros livros e obras de arte foram jogados no fogo, como aconteceu na Fogueira das Vaidades na Florença do século XV. A fogueira aconteceu em 1497 e viu as pessoas queimarem qualquer coisa que pudesse distraí-las de seus deveres religiosos. Tudo isso porque um frade chamado Savonarola os convenceu de que o Apocalipse estava a apenas 3 anos de distância. Savonarola era um homem poderoso que já havia assumido o controle da cidade das mãos da família Médici. Isso lhe deu muita influência, inclusive sobre um dos artistas mais famosos de todos os tempos, Sandro Botticelli. O lendário pintor de O Nascimento de Vênus poderia muito bem ter jogado no fogo algumas de suas obras de arte inestimáveis. Felizmente, os florentinos preocupados rapidamente impediram a destruição de sua herança por Savonarola, e ele foi posteriormente executado. Pânico ao comprar pílulas e guarda-chuvas anti-cometa. A cada 76 anos ou mais, o cometa Halley pode ser visto da Terra. Os registros de seu aparecimento remontam à antiguidade. Mas quando deveria aparecer novamente em maio de 1910, o pânico eclodiu. O que foi diferente desta vez? A resposta foi uma nova ciência chamada espectroscopia. Alguns anos antes, cientistas em Chicago usaram a espectroscopia para analisar a cauda de outro cometa, que relataram estar cheia de gás tóxico invisível. Um astrônomo francês, Camille Flammarion, previu que gases semelhantes na cauda do cometa Halley chegariam à Terra e sufocariam a todos. A desinformação espalhou-se rapidamente e, embora outros cientistas tentassem garantir a todos que a Terra era segura, as pessoas fecharam as janelas, permaneceram dentro de casa e prepararam-se para o pior. No entanto, enquanto algumas pessoas entraram em pânico, outras sentiram o cheiro da oportunidade. Empresários inescrupulosos começaram a vender subitamente pílulas anti-cometa, que prometeram proteger as pessoas dos danos do cometa. Também estavam disponíveis guarda-chuvas protetores de cometas e máscaras de gás. Felizmente, o único efeito colateral pareceu ser o constrangimento quando a cauda do cometa errou a Terra por cerca de 317.040 km. Escalando uma montanha piramidal extraterrestre. É fácil pensar que o medo de um apocalipse iminente é agora uma coisa do passado e que as pessoas sabem melhor no século XXI. Contudo, o novo milênio começou com a antecipação generalizada de um desastre global, e isto repetiu-se 12 anos mais tarde. Embora nenhum dos dois tenha provocado pânico em massa, cada um teve a sua cota à parte de respostas dramáticas e excêntricas. Por exemplo, em dezembro de 2012, muitas pessoas ouviram dizer que os maias esperavam que o mundo acabasse no dia 21 daquele mês. Embora a maioria das pessoas simplesmente o tenha ignorado e continuado com as suas vidas,
alguns levarão-no a sério, tão a sério que embarcaram num avião para a Sérvia. Alguns até viajaram para lá vindos de lugares tão distantes como a Austrália. Eles esperavam que uma força magnética emanando do Monte Irtanja, uma montanha nos Cárpatos com um pico quase perfeitamente em forma de pirâmide que alguns acreditavam ter sido construído por alienígenas, os protegeria do fim do mundo. As aldeias próximas foram supostamente sobrecarregadas por centenas de recém-chegados, que enfrentaram nevascas para ter uma chance de sobrevivência. Gastando 10 milhões de dólares. Algumas pessoas esperavam que os maias estivessem certos, mas não viam qualquer esperança de sobrevivência. O poderoso casal de reality shows americanos Spencer Pratt e Heidi Montag estava entre eles. Apelidado de Spade, o casal fez seu nome pela primeira vez em The Hills antes de estrelar outros programas como o Celebrity Big Brother do Reino Unido. Quando 2012 chegou, eles tinham carreiras de muito sucesso, com Spencer estimando que haviam ganhado cerca de 10 milhões de dólares. Mas quando souberam que um asteroide iria atingir a Terra em 2012, decidiram que o melhor a fazer era gastar todo o seu dinheiro antes da sua morte prematura, e de todos os outros. Algumas das coisas em que gastaram seu dinheiro foram um guarda-roupa de $1 milhão, um caminhão monstro, cirurgia plástica e estranhamente ter pessoas abrindo portas para eles. Spencer também acrescentou que eles distribuiriam dinheiro e carros para seus amigos. O casal conseguiu gastar tudo e em junho de 2011 morava de graça na casa do pai de Spencer. Posando como um meteorologista esportivo de gravata borboleta, gastar todo o dinheiro por causa de suposições infundadas de uma civilização antiga é obviamente uma tolice, mas pode ser desculpado se a ameaça do fim do mundo for credível. Mas será que alguma coisa pode ser desculpada se uma ameaça global for credível? Um caso amplamente ridicularizado de 2014 diz que não. Embora nem todos estejam convencidos, as alterações climáticas são pelo menos muito mais credíveis do que a teoria maia alguma vez foi. Um homem convencido do seu perigo adornou a capa da revista Elle Parisian em junho de 2014, acompanhado pela alarmante afirmação de que faltavam apenas 500 dias para salvar o planeta dele. Surpreendentemente, ele não era um ativista climático desgrenhado e obstinado, mas o então ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Laurent Fabius. Ainda mais surpreendente foi que o ministro se apresentava como um meteorologista sorridente, usando uma gravata borboleta e apontando os dedos para um mapa, que foi rapidamente substituído por Deus e um par de narinas enquanto a peculiar foto da capa circulava online. O público francês dificilmente reagiu com a seriedade que Fabius provavelmente desejava. Em vez disso, ele se tornou um dos vários políticos franceses importantes que também estrelou capas acidentalmente hilárias para a mesma revista. Habilitando e até encorajando a destruição ambiental. Por mais estranha que fosse a sua estratégia, Laurent Fabius estava a tentar fazer com que as pessoas se preocupassem com o ambiente e travassem as alterações climáticas. Ele não é o único político motivado pela sensação de que o fim está próximo. No entanto, alguns assumiram a visão oposta ao seu ambientalismo. Um desses homens foi James Watt, secretário do Interior dos Estados Unidos no governo do presidente Reagan. Para ele, os recursos naturais existiam para serem explorados. Ele odiava os ambientalistas e pensava que eles restringiam as liberdades individuais e o crescimento econômico da nação. Como secretário, ele distribuiu arrendamentos de petróleo, gás e carvão. Ele flexibilizou restrições que visavam preservar o meio ambiente. Mas o seu momento mais infame ocorreu quando foi questionado pelo Comitê do Interior da Câmara. Questionado se queria preservar o deserto para as gerações futuras, ele respondeu: "Não sei com quantas gerações futuras poderemos contar antes do regresso do Senhor."
Essencialmente, ele pensava que o dia do julgamento estava chegando, então não fazia sentido preservar muito. Suas opiniões foram amplamente ridicularizadas e até parodiadas em um esboço do Saturday Night Live, tornando a preparação para o juízo final uma prioridade governamental. Em dezembro de 1999, os computadores tornarão-se essenciais para comunicações, serviços bancários, equipamentos hospitalares e muito mais. Mas muitas vezes utilizavam códigos que teriam problemas quando tivessem de passar do ano 1999 para o ano 2000. Ninguém sabia exatamente quais seriam os problemas, mas alguns previram que haveria um caos global. Aqueles que se prepararam para isto correram o risco de serem chamados de paranoicos, mas muitas organizações poderosas o fizeram, incluindo o governo canadiano. Eles fizeram da preparação para o Y2K uma prioridade máxima após uma investigação de 1998 sobre as possíveis consequências do bug. Nenhuma nova lei ou programa poderia competir com os preparativos em que trabalharam 11.000 pessoas. Quando chegou a véspera de Ano Novo em 1999, o Canadá estava se preparando há 18 meses. Tinham 13.000 soldados de prontidão, 4 vezes as reservas de dinheiro habituais no Banco Central e um confinamento aos principais ministros. Sabendo agora que nada aconteceu, é fácil pensar que eles pagaram essencialmente pela atualização de computador mais cara do mundo. Mas problemas reais foram encontrados e resolvidos. Um burocrata sênior resumiu o Y2K como uma mistura da maior farsa alguma vez espalhada e da maior crise alguma vez evitada. Processando para parar o grande Cólice de Hadrons, o governo canadiano pode ter evitado uma crise com o Y2K, mas em 2008, o governo dos Estados Unidos foi processado por quase ter causado outra. Um oficial aposentado de segurança nuclear e um jornalista moveram uma ação contra o Departamento de Energia e institutos de pesquisa como a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, CERN, em resposta à ativação do grande Cólice de Hadrons. Eles acreditavam que o LHC tinha tanto poder que poderia realmente causar o fim do mundo. Um dos seus argumentos era que poderia criar um mini buraco negro no qual a Terra cairia, embora as teorias de Einstein e Stephen Hawking afirmassem que isso era impossível. A dupla litigiosa também alegou que matéria estranha poderia fundir tudo na Terra em um grande aglomerado, ou novas partículas poderiam ser criadas, o que faria com que os átomos se desintegrassem mais rapidamente. O processo foi arquivado em 2010 porque a dupla não conseguiu provar que havia uma ameaça credível. Mudando-se para o Texas para aguardar a segunda vinda. Esta lista não estaria completa sem algumas personalidades excêntricas como Shen Hongmin. O líder taiwanês do culto Shen Tao, como muitos outros líderes do culto, convenceu os seus seguidores de que o mundo estava a acabar. Felizmente para eles, ele não lhes pediu que acabassem com suas vidas. Na verdade, quando o mundo não acabou como ele esperava, ele confessou o seu fracasso. Shen ganhou seguidores pela primeira vez quando desertou de uma religião OVNI a qual aderiu no início dos anos 1990. Em 1995, ele decidiu que a América do Norte era a terra de Deus. Ele se mudou para lá com seus seguidores para esperar que Deus os levasse embora em discos voadores em forma de nuvens. Especificamente, eles tiveram que esperar em Garland, Texas, porque ele achava que Garland soava como terra de Deus. Fotografias do grupo daquela época mostram-nos vestindo uniformes totalmente brancos e chapéus de abas largas. Quando os OVNIs não chegaram na data prevista de 31 de março de 1998, Shen realizou uma conferência de imprensa onde chamou sua profecia de absurda. Muitos membros foram embora. Mais tarde,
porém, ele reinterpretou suas declarações e transferiu seu culto para Nova York. Usando uma peruca arco-íris, tornando-se uma estrela de TV e fazendo reféns, nas décadas de 1970 e 200, um rosto familiar ou, mais precisamente, um penteado familiar continuava aparecendo em eventos de atletismo. Alan Stewart, também conhecido como Homem Arco-Íris, não era um atleta, mas por usar uma peruca selvagem da cor do arco-íris, quase sempre conseguia aparecer na frente das câmeras e se tornar uma pequena celebridade. Mas por trás de seu exterior divertido havia algo mais sombrio. Na década de 1980, ele foi convertido por um evangelista de TV e começou a exibir referências bíblicas quando era filmado, então os diretores começaram a tentar impedi-lo. Ele nunca converteu seu pequeno grau de fama em dólares e logo ficou falido e sem teto. Ele então se convenceu de que Jesus voltaria. Querendo que o mundo soubesse, ele lançou uma campanha de bombardeios fedorentos, mas tomou medidas mais drásticas quando não conseguiu atrair atenção suficiente. Em 1992, ele fez 3 reféns em um hotel em Los Angeles e teve um impasse de 8 horas com a polícia enquanto exigia um espaço na televisão para alertar o mundo que o dia do julgamento estava chegando. Mais tarde, ele disse que, embora seu timing estivesse errado, suas ações eram um crime para evitar um dano maior.